Meus amigos do canal, hoje eu quero falar com você sobre sementes. Sim, que lindo exemplo a Bíblia nos dá sobre a importância de semear. Você já percebeu que um grão de milho, por exemplo, é capaz de fazer brotar uma, duas espigas com inúmeros grãos de milho? Pois bem, Deus nos ensina através da sua palavra o princípio da semeadura e é sobre ele que eu vou falar nesse vídeo. Na Bíblia, nós temos muitos textos que apresentam esse princípio da semeadura, onde os autores bíblicos usam o semeador, as sementes, a semeadura como um exemplo, como um princípio a ser ensinado. Em Gálatas capítulo 6, verso 7, o apóstolo Paulo escreve: aquilo que o homem semear, isso ele colherá. E isso se aplica a muitas áreas da vida. Isso se aplica, por exemplo, à nossa formação acadêmica, aquilo que você estuda, na medida que você se prepara, você vai colher frutos disso no futuro. Isso se aplica também à vida espiritual. Quanto mais nós nos dedicamos à oração, ao estudo da palavra de Deus, mais nós vamos adquirindo conhecimento e mais isso vai forjando a imagem de Deus em nós. Enfim, há muitos exemplos de como a semeadura trabalha e funciona a partir de nós. Em Mateus capítulo 13, Jesus contou a parábola do semeador. Nessa parábola, Jesus usou a figura de que um homem saiu para semear. E ele mesmo explica ao longo desse capítulo que a semente ali ilustrada é o Evangelho e que nós somos os semeadores e temos que sair lançando a semente do Evangelho. E nós podemos fazer isso hoje de muitas formas, através do nosso testemunho, das redes sociais, daquilo que escrevemos, que produzimos, que falamos, enfim. Mas Jesus quis nos ensinar que nós somos semeadores. Coisa boa você se enxergar como um semeador, como alguém que tem uma semente que é o Evangelho e que você tem o desafio de lançar essa semente, mesmo que ela seja em diferentes solos. Jesus disse que alguns desses solos a semente vai ser sufocada, não vai produzir fruto, mas que em alguns ambientes aquela semente vai ser bem acolhida e vai produzir fruto a 100, a 60 e a 30 por 1. Ou seja, Jesus diz que a semente que frutifica, ela tem um poder exponencial. Ele quer dizer que uma pessoa que você consegue semear o Evangelho naquela vida, ela pode multiplicar por 30, 60 ou 100. Essa matemática é a matemática da semeadura. Quanto mais eu semeio, mais a semente se multiplica e maiores são os resultados. No final do capítulo 13, Jesus usa mais uma semente como exemplo, quando ele fala da mostarda. Ele fala que o grão de mostarda é como a fé. Ele começa pequeno, mas ele se transforma numa grande hortaliça. E aqui nós enxergamos mais um exemplo de Jesus, dizendo que a nossa fé, ela pode crescer, ela pode se expandir, assim como a semente da mostarda vai se expandindo e vai crescendo. Portanto, meus amigos, as nossas sementes têm esse poder de expandir. A nossa fé pode sim crescer, se expandir e se ampliar cada vez mais, desde que a gente alimente e cultive as sementes que estamos semeando no solo da vida, que estamos usando em muitos ambientes. Que as nossas sementes possam ser bem cuidadas para que possam gerar bons frutos. Já que estamos falando de sementes, eu gosto de me lembrar que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, verso 9, ele compara a igreja a uma lavoura, ou seja, um lugar onde muitas sementes estão frutificando, dando fruto. Que a sua igreja, que a minha igreja sejam lavouras, onde as sementes estão se expandindo, se multiplicando, onde grãos de milho estão gerando um grande milharal, gerando dezenas, milhares de espigas de milho. Que a gente possa olhar para a nossa igreja como um lugar onde sementes crescem, são cultivadas e produzem muito fruto. Como disse Jesus, que as sementes possam gerar frutos a 30, 60 e a 100 por 1. Por fim, eu queria que você se lembrasse do salmista no Salmo 126, quando ele diz que aqueles que saem chorando enquanto semeiam, voltarão trazendo os seus feixes, os seus resultados.
Parece que muitas vezes o que vai regar as sementes que nós lançamos são as nossas lágrimas, o nosso esforço, o nosso trabalho. Que não falte lágrimas, que não falte esforço para que você siga semeando, espalhando as sementes do reino de Deus e tendo a alegria de não apenas semear, mas também de participar da colheita desses frutos. Gente boa, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém, manda o link para algumas pessoas, para alguns amigos e ajude esse conteúdo a chegar mais longe. Se inscreva no canal, deixa o seu like e tamo junto!